Fernando, é a sua primeira vez em Rio Preto aqui? Não, eu já vim algumas vezes. Já vim jogar de moleque, bem moleque, faz muito tempo atrás. Vim o ano passado para uma clínica de tênis e... Não, já vim algumas vezes, sim. Qual a sua opinião sobre a Copa Davis ser disputada aqui em Rio Preto? Eu acho muito legal, principalmente voltar a ser disputada, né? A primeira Copa Davis que teve aqui, contra a Colômbia, foi um sucesso, todo mundo falou muito bem. A gente, como tenista, olha alguns fatores, né? A cidade, o público, o clube, como que é, e em todos os quesitos, Rio Preto deu um show. A gente vai falar sobre agora a sua carreira. Por que Fininho? Porque na época dava pra chamar de Fininho, né? Eu acho que... Não, Fininho foi um dos 150 mil apelidos que me deram, né? Por ser muito magrinho, por ser... basicamente ser magro, né? Eu era o He-Man, eu era o Esqueleto, eu era o Mowgli, e tantos apelidos foram colocados na minha vida e acabou ficando um que eu gostava, pelo menos. Normalmente apelido fica aquele que você não curte muito, né? Eu tive um pouco de sorte de ser o Fino ou o Fininho por causa de ser tão forte e tão gordo na minha época de moleque. Conta pra gente como foi ser o tenista brasileiro que mais chegou longe em uma Olimpíada. É muito legal, mas a gente torce para que isso acabe, né? Eu torço claramente para que a gente consiga uma medalha uma hora dessa, né? O Jaime ficou próximo de uma medalha também, a um jogo, eu fiquei a um jogo da medalha, o Guga ficou a um jogo também da medalha, quando perdeu para o Kafelnikov. No meu caso eu acabei ficando quarto, porque na época tinha a disputa de terceiro e quarto, mas... Para mim foi uma experiência maravilhosa, né? A Olimpíada é um torneio, um evento que chama muita atenção, que você trata de uma maneira diferente, que existe um entorno absurdo. Estar dentro de uma Vila Olímpica é uma diferença de tudo que você já viveu. Acho que a maior saudade que eu tenho é de Copa Davis e principalmente de Olimpíada, né? Foi uma experiência muito legal. A minha participação foi muito legal, porque ninguém esperava e de repente eu fui ganhando o jogo que não podia ganhar e de repente você olha e fala, tô quase lá na medalha, e acabou escapando, perdendo pro Burgueira num jogo duríssimo e disputa terceiro e quarto pro indiano que até hoje joga com o Leandro Paes. Mas são boas recordações de alguns anos atrás. O que te frustrou mais, a derrota pro Burgueira ou pro Leandro Paes? Eu acho que acaba frustrando mais o Leandro Paes porque era a última oportunidade de você ganhar. Para mim me frustrou muito a derrota para o Bruguera, mesmo sabendo que ele era o favorito, que ele era um top 10, porque o primeiro set foi um set muito duro, com muita chance de ganhar. Era um dia de muito calor, um tie-break duríssimo, 6-4 no tie-break, quase ganhava. E eu sabia que se ganhasse esse primeiro set, o jogo encaminhava mais para o meu lado do que para o dele. E a final seria contra o Agassi nos Estados Unidos numa Olimpíada. Então todo o cenário ele era absurdo e era muito legal. Mas perder o terceiro e quarto você ganhar uma medalha de bronze ou ganhar um diploma, né? Então ficar com o diploma não é das coisas mais agradáveis do mundo, né? Voltar pro diploma, tanto que eu não sei nem onde ele está nesse momento. Mas não dá pra saber qual que foi uma frustração. Acho que foi o terceiro e quarto, acaba sendo uma frustração. Como foi se despedir do PAN de 2003? Na verdade, o seu último jogo na carreira, né? Com o ouro. E ainda mais batendo no seu maior algoz, o Marcelo Rios. Um presente, obviamente que não foi um presente, foi super lutado, mas foi um presente por toda a minha carreira, por tudo que eu fiz dentro da minha carreira. Foi dura, conquistar cada vitória, cada título que eu tive, todas essas coisas que a gente já falou, não foi fácil. Então, acabar sabendo que era meu último jogo, que era meu último campeonato, que já estava programado dentro da minha cabeça, acabar com o ouro, e principalmente por ter toda aquela história de ser nascido na Argentina, naturalizado, representar o Brasil, ter que demonstrar isso para o público, para o jornalista, para todo mundo. Acabar dessa maneira, eu acho que é o finalizar perfeito. Muitos atletas falam, queria eu acabar dessa maneira, né? Então, foi gratificante. A vitória sobre o Marcelo
posso garantir para vocês que para o público é muito grande para o cara Marcelo, mas para a gente o que valia era a medalha de ouro. Se fosse contra meu pai com 70 anos de idade e eu me dessem a medalha depois, eu ia ficar feliz, né? O que você queria mesmo, o que o atleta quer mesmo é sair com a medalha na mão. Você parou de jogar em 2003, você anda dando umas saquetadas por aí? Eu tento, né? A idade vem, a gente vai ficando mais careca, mais velho, mais gordinho, mas eu tento me cuidar. Eu faço muito evento, jogos de exibições, clínicas de tênis. Eu tô ainda dentro da quadra bastante, então eu tenho que dar uma jogada de vez em quando, porque não dá pra perder. E fora que você gosta, né? É legal às vezes você desafiar, dar louca na gente, às vezes eu ligo pro Mata, Luiz Mata, a gente joga um set, vai jogar um set, um tira o sarro do outro. Naquela época você ganhava, hoje eu ganho. Ou com o Jaiminho, com o Mauro Menezes, com ex-jogadores. Às vezes me dá louco, quero jogar com o Ricardo Melo pra ver se ainda consigo andar. E em 2 segundos ele tá ganhando 4-0, quero sair com a quadra. Então, o atleta ele sempre vai ser atleta, né? Velho... manco, lento, mas ele sempre quer ser atleta, quem sempre está na competição, quem sempre está brincando, e isso é muito bom. Quantos títulos você já ganhou com o Guga, em duplas com o Guga? A gente ganhou, se eu não me engano, 5 títulos. Desculpa o trocadilho, mas quem que tá jogando o fino da bola hoje? Federer, Nadal ou Djokovic? Tênis é muito louco porque é muito o momento. Se você falar o momento, quem está jogando o fino da bola é o Federer. Eu acho que é engraçado, eu acho que nenhum dos 3 está jogando o fino da bola que já jogou na carreira, né? Se você pegar o melhor do Federer, o melhor do Nadal e o melhor do Djokovic, a gente não tem nenhum dos 3 jogando o seu melhor tênis. Quem que é o melhor de todos os tempos? Eu acho que não tem dúvidas, né? Tem o fator números, né? Que esse é o daqui a 10, 20 ou 100 anos, o que vai colocar o jogador como o melhor de todos os tempos ou não, vão ser os números. Hoje você tem um monte de estatística de você gostar do cara jogar. Eu, por exemplo, já ter vivido as 2 fases, né? A fase do Sampras e a fase do Federer. Mas eu acho que o Federer conseguiu conquistar tudo, né? E ainda se conquistar a Olimpíada aí, fica mais absurda ainda a diferença entre ele e todos os outros mortais da Terra. Tem os caras que você agradece por não enfrentar. O Federer seria o cara que eu não gostaria muito de ter jogado, não. Qual a sua expectativa em relação aos brasileiros na Olimpíada desse ano? Eu acho que a chance real de medalha do Brasil é com o Marcelo e com o Bruno. Qual a sua opinião em relação ao futuro do tênis brasileiro? Acho que não tem muito segredo. A gente tem que despertar para o profissionalismo em todos os esportes no Brasil. Eu não acho que é só o tênis. Eu acho que o esporte brasileiro ainda não é tratado profissionalmente da maneira que tem que ser tratado. Há evoluções, a gente está muito melhor hoje do que alguns anos atrás, mas a gente é aquém ainda de estrutura. Começamos a ter mais dinheiro, que isso é bom e isso é perigoso. O lado bom é que agora a gente não tem mais desculpa para falar, não temos dinheiro para investir na nossa molecada, não temos mais dinheiro para investir nos outros esportes, mas ao mesmo tempo obriga as nossas federações, os nossos comitês a serem mais profissionais, né? E não adianta achar que só com dinheiro você faz jogador. Eu li uma entrevista ontem, escutei uma entrevista do Aldo Rebelo, do nosso ministro de esportes, falando, botamos muito mais dinheiro, agora temos que ganhar 20 medalhas, temos a chance. Eu não consigo associar dinheiro com medalha, dinheiro com resultado. Eu consigo associar dinheiro com estrutura, estrutura com resultado. Está faltando um meio termo aí entre as duas coisas. Não quer dizer que a gente não pode ganhar as 20 medalhas ou 30 medalhas, porque a gente tem atletas incríveis. Eu acho que em várias modalidades a gente está concorrendo pro ouro ou para uma medalha olímpica. Muitas a gente pode ter, só que a gente está faltando esse meio termo aí de estrutura ser melhor. Sangue argentino, coração brasileiro. Para que time você torce nos países? Na Argentina eu torcia pro Boca e teoricamente teria que torcer pro Corinthians aqui, mas eu torço pro São Paulo, né? Nada a ver uma coisa com outra, mas são características diferentes, né? Mas sou feliz nos dois países. Deixa um recado pro portal Diário Web, pros internautas, sobre tênis, qualquer recado, qualquer conselho que você queira dar pros aficionados sobre tênis.
Eu acho que, como tudo na vida, você tem que fazer as coisas com amor, né? Se você tem um filho que está pensando em jogar tênis e está me escutando, coloque sem pressão, coloque ele para fazer esse esporte maravilhoso, coloque o teu filho para fazer esporte acima de tudo. O tênis ele não é nada diferente do que você querer ser um jornalista, um médico, um advogado, seja o que for. Requer muito trabalho, muita dedicação, abdicar de muita coisa, mas vale muito a pena. Fica aqui meu carinho e meu agradecimento por todo esse carinho que as pessoas tiveram comigo durante minha carreira, agora que eu parei de jogar. É muito legal ver que valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício, né? Que as pessoas te tratam de uma maneira diferenciada, mas diferenciada no carinho, não diferenciada, vou te tratar melhor ou pior. Isso você percebe que valeu a pena tudo que eu lutei. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.